Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nos reunimos hoje na terça-feira da segunda semana da Páscoa, exatamente a terça-feira após o domingo da Divina Misericórdia. Nesse domingo nós lembrávamos dessa grande característica do ser de Deus, do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Um coração que tem misericórdia, um coração que perdoa os pecadores, porém chama a todos os pecadores, todos aqueles que pecaram, todos nós que pecamos, após a ressurreição do Senhor, após termos manchado a pureza conquistada por Cristo através da sua cruz e ressurreição, o mesmo mistério da pureza que recebemos no nosso batismo, graças à ressurreição de Cristo, nosso Senhor demonstra que a sua infinita misericórdia não parou em um momento, mas o seu ser é ser misericordioso. Então, todos nós que manchamos a pureza do nosso batismo, se clamamos a misericórdia de Deus, Deus tem misericórdia de nós. Como o Papa Francisco lembrava ao orientar sobre a confissão nesse tempo, onde tantos e tantos não podem acorrer ao sacramento da confissão, que recorramos à misericórdia de Deus, arrependidos do que fizemos e dispostos a não voltar a pecar. A misericórdia de Deus abraça a todos. Deus tem misericórdia e nós precisamos aprender a pedir a misericórdia. A gente não pode fazer simplesmente como se chegássemos numa padaria, estou com fome, me dá um pão. Por caridade, quem está na padaria pode até dar um pão, mas o mais justo é que você dê algo, dê o dinheiro, faça alguma coisa para receber aquele pão e matar a tua fome. Com Deus, de uma forma comparativa, é como se fosse assim. Deus tem o pão da misericórdia. Nós temos a fome do pão da misericórdia. Mas não basta apenas chegar e pegar. Precisamos oferecer algo. E o oferecimento é um coração arrependido, um coração disposto a não voltar a pecar, um coração que quer lutar, um coração que confia na misericórdia de Deus. E aí, a sua misericórdia, que é muito maior do que a gente é capaz de considerar, de ter dentro de nós, a graça de Deus, que é muito maior, vai agir na alma de cada pessoa. Irmãos e irmãs, hoje faço uma referência à primeira leitura da carta dos Atos dos Apóstolos, livro dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, o mesmo do Evangelho de São Lucas. Ele escreveu o Evangelho e os Atos dos Apóstolos como continuação do Evangelho, onde mostra a igreja nascente. Na prática, após a ressurreição de nosso Senhor, quando o Senhor sobe aos céus e envia o Espírito Santo, os apóstolos, reunidos, começam então a pregar. Recebem a coragem do Espírito Santo e anunciam ao mundo que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está vivo, que Ele vive e que nos salva, que Ele vive e que está no meio de nós. Porém, a pregação dos apóstolos não é apenas um conjunto de fórmulas e dogmas de fé. A pregação dos apóstolos, que o essencial é a ressurreição de Cristo, por que isso movia tantas pessoas? Lembremos que logo após Pentecostes, São Pedro foi pregar e naquele mesmo dia batizou cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas que se converteram. E aí o cristianismo nunca mais parou. Chegou ao mundo inteiro. Mas hoje o evangelista Lucas, na carta,
demonstra o que realmente mostrava para as pessoas a certeza do Cristo, a certeza do que era pregado. Tá bom, Pedro pregava que Jesus tinha ressuscitado, mas as pessoas ainda não tinham visto. Como percebiam esse mistério da ressurreição? Que esse mistério da ressurreição não era uma teoria, era uma prática. E essa prática se chama caridade. Como é bonito esse versículo 32 do capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Os apóstolos, a primeira comunidade cristã, era identificada como uma comunidade de um só coração e uma só alma. Não era o interesse que movia, mas uma caridade como resposta do Cristo ressuscitado. Porque Cristo ressuscitou, eu preciso ter uma resposta nessa vida. Não é apenas ter uma fé vazia. Não é apenas ter uma teoria. Não era apenas, bom, Jesus ressuscitou, ótimo, agora deixa eu continuar aqui com a minha vida. Não, vai muito além. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo movia os cristãos a darem o que tinham para os outros. Muitas vezes esse dar eram coisas materiais. Continuando a leitura, ali estava Barnabé, que vendeu uma terra que ele possuía e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos para que pudesse distribuir para os mais pobres. Mas não é apenas de dinheiro. Quantas e quantas vezes nós podemos dar um abraço, fazer uma ligação, conversar, oferecer ao outro o talento que nós temos. Mas não é obrigar o outro que aceite o que temos e somos, e, por outro lado, exigir que o outro dê o que não tem. Cada um precisa conhecer quais são os talentos que Deus nos deu. Quais são os dons que Deus nos deu? Quais são os frutos do ressuscitado que crescem dentro de nós, que foram plantados no dia da ressurreição, regados com o sangue da sua misericórdia e agora vão crescer, vão dar frutos? Quais são os frutos da nossa vida que precisamos colocar aos pés dos apóstolos? Hoje, aos pés da igreja, aos pés da nossa comunidade. O Papa Francisco, no Domingo da Divina Misericórdia, ele lembrava que pior do que o vírus que agora causa esta pandemia é o vírus da ganância desenfreada. É o vírus do orgulho, da soberba, de pensar que a minha vida é minha. Não, a nossa vida não é nossa. A nossa vida é um dom. E um dom é um presente recebido e um presente que se dá. As pessoas se convertiam não apenas porque ouviam uma homilia bonita dos primeiros apóstolos. Não se convertiam apenas porque aquela ideia era mais interessante do que aquilo que eles estavam pensando. A conversão é um dom de Deus. É Deus quem faz. Deus se utilizou da coragem dos apóstolos após o Pentecostes para chegar ao coração das pessoas. Assim também devemos ser nós. Nós devemos ser ponte entre a graça de Deus e a conversão do coração. É Deus quem faz, mas Deus conta conosco. Eu lembro de uma história que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Não lembro se foi na Polônia ou na Alemanha, algum outro país, onde muitas igrejas foram destruídas. E em uma dessas igrejas que foi destruída, quando começaram a fazer a reforma, a tentar recomeçar, viram o Cristo. O Cristo estava destruído, mas apenas os braços. Era um Cristo sem braços. E
teve lá toda uma decisão se iria reformar, se não iria, como é que fariam. Optaram por deixar naquela igreja o crucificado sem os braços. E abaixo desta cruz escreveram: os meus braços são vocês. Esse é o mistério. A igreja não é uma ONG. A igreja não é uma instituição de ajuda filantrópica. A igreja faz caridade. Os cristãos fazem caridade. Ou seja, estendem os seus braços porque são os braços de Cristo. Se ajoelham porque as suas pernas são pernas de Cristo. Deixam o coração ouvir o outro coração, porque o que carregam dentro é o coração de Cristo. Esse é o grande mistério daquela primeira comunidade, que era um só coração e uma só alma, que colocavam os seus dons à disposição de todos, porque o Senhor ressuscitado movia o coração deles. Irmãos e irmãs, como é que o Senhor hoje move o teu coração? Por Cristo ressuscitado, quantas coisas nós podemos fazer, quanta caridade nós podemos fazer. Desde a despensa que temos em nossa casa, que podemos pegar 1 quilo do feijão, do arroz, do açúcar e oferecer para os mais pobres. Às vezes abrir a carteira e ajudar quem não tem como pagar uma conta, como pagar uma passagem. Mas quantos de nós podemos rezar, usar do dom da nossa oração, usar dos nossos talentos, usar das nossas virtudes, usar até do nosso silêncio? Tem muita gente que precisa mais falar do que ficar recebendo conselhos. E a gente tem que ser esses ouvidos para quem só quer falar. Precisamos aprender a ter esse coração. Às vezes na nossa casa, quantas coisas nós podemos fazer na nossa casa? À luz de Cristo ressuscitado, quantos maridos precisam ser melhores para as suas esposas? Quantas esposas precisam ser melhores para os seus maridos? Quantos pais, à luz de Cristo ressuscitado, precisam ter mais caridade com os seus filhos? E quantos filhos, à luz de Cristo ressuscitado, precisam ser Cristo para os seus pais? A nossa comunidade não deixou de ser essa comunidade que é um só coração e uma só alma. Não deixamos. E precisamos manter isso vivo. Precisamos que qualquer pagão, se ler o capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, se pergunte: isso é de 2000 anos atrás ou é de agora? Irmãos e irmãs, a caridade não era apenas para a primeira geração de cristãos. Como disse São Paulo, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tenho caridade, eu não sou nada. Que a caridade seja a resposta ao mundo da nossa fé. Eu não ajudo porque tenho dinheiro. Eu não ajudo porque tenho comida. Eu não ajudo porque tenho talentos. Eu não ajudo porque eu posso. Eu ajudo, eu sirvo, eu amo, porque sou fruto do ressuscitado. Que Deus nos abençoe e ajude que a nossa igreja seja sempre esse testemunho de Cristo ressuscitado na nossa vida e que há de ressuscitar a vida de muitas pessoas. Amém.